Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Quero analisar junto com vocês hoje uma forma bíblica bem clara de nos dar entendimento sobre como pecamos diante de Deus e como se originou isso. Tudo tem uma origem, nada é por um acaso. Tudo está ligado à vontade. A palavra de Deus nos ensina que Deus criou todas as coisas, criou os céus, a terra e tudo que neles há. E isto partiu do coração de Deus, o desejo, a vontade e a execução. Ele desejou, ele teve vontade de fazer e ele executou. No coração do homem, não é nem um pouquinho diferente, é tudo igual, com exceção de que tudo que Deus faz é perfeito e nós raramente acertamos alguma coisa, quase sempre estamos errando. E eu vou mostrar o porquê. Deus faz tudo perfeito porque Ele é santo, porque Ele tem todo o conhecimento do bem e do mal e nunca anda para o lado do mal. Tudo que ele faz está ligado ao seu caráter, que é perfeito. Ele é continuamente perfeito. Olhando, portanto, o nosso lado, vamos para o livro de 1 João, a carta de João, primeira carta de João, no capítulo 2, o verso 6, ou melhor, o verso 16, nós temos esta escritura registrada. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do mundo. Todas as vezes que você observar a palavra de Deus no tocante mundo, você tem que pensar, mundo não é o globo terrestre, é o sistema que governa o mundo, que foi contaminado, que foi manchado, que foi conquistado por Satanás, das mãos de Adão e Eva, e introduzido nele o mal. O mal, portanto, que governa o mundo, e Jesus disse isso com todas as palavras, o príncipe deste mundo, que governa o sistema que está envolto em pecado, todo este sistema está em trevas, na escuridão do mal, da perversidade que ofende a santidade de Deus. Portanto, João está falando exatamente sobre essas três formas do homem agir que conduz geralmente a um ato pecaminoso. Primeiro, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, que é o desejo da nossa carne, que foi contaminada com o pecado lá no coração de Adão e Eva, ambos, ao contrair, ou melhor, ao desobedecerem a Deus, contraíram o mal, que foi denominado pecado. Então o pecado entrou no coração do homem, na natureza do homem, e passou a todos os homens. Nós, portanto, temos já impregnado em nossa natureza carnal esse desejo desordenado de praticar coisas que desagradam ao nosso Pai que está no céu. Portanto, a concupiscência da carne é aquilo que tem por base na nossa natureza pecaminosa, que está ligado à nossa natureza pecaminosa. Depois ele fala a respeito da concupiscência dos olhos. Aquilo que com frequência é produzido através da nossa visão, que nos leva a ter ganância, desejar aquilo que não é nosso. Isso procede muitas das vezes na vida daquelas pessoas que roubam, que praticam pequenos ou grandes furtos, porque ele é ganancioso, ele olha e deseja e vai em cima para fazer o mal, destruindo, roubando e tirando aquilo que não lhe pertence. A ganância também conduz à cobiça, e esta
cobiça, que eu falei agora há pouco, né? A pessoa tem um desejo incontrolável de ter, de possuir, não importa o preço. Se ele tem que tirar a vida de alguém, se ele tem que prejudicar alguém, se ele tem que arrancar o suor de uma pessoa de anos para viver a sua vida dentro do seu desejo egoístico. Tudo isso vem através da concupiscência dos olhos, que também pode ser aplicado na própria ação. Jesus disse, na lei estava escrito, qualquer que tiver a mulher do seu próximo, comete adultério. No entanto, ele disse assim, reforçando o sentido espiritual da lei, aquele que olhar para uma mulher e em seu coração conceber um pensamento mau, já cometeu adultério diante de Deus. Como você vê, não é muito simples, mas é muito grave o sentimento da lei. Vamos, portanto, prosseguir com o nosso raciocínio. Observe bem. E ele diz, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, né? A soberba da vida está ligado também exatamente à presunção, à ostentação, à vanglória, à relação com aquilo que a pessoa possui. Então, muitas das vezes, aquelas pessoas que gostam de ostentar o bem que tem, seja ele até mesmo no seu próprio físico, em joias, ou em carro, casa, ou qualquer bem, e ele se acha superior aos demais. Ainda que, entre aspas, esteja dizendo que é bênção, mas não é nada agradável a pessoa ter soberba, se achar superior, melhor do que os outros. Isso é desagradável e está ligado ao pecado. Mas vamos então agora à origem desses males que tão perniciosamente têm afastado o ser humano do coração de Deus. Observem bem, a palavra do Senhor nos diz que quando Adão e Eva estavam no jardim, o jardim era perfeito, tinha tudo do bom e do melhor, não lhes faltava nada. A presença de Deus era plena ali dentro do jardim todas as tardes. Na virada do dia, o Senhor descia para conversar com o casal naquele ambiente de completa harmonia, paz, amor, tranquilidade e tudo que era necessário ao bem-estar. Mas a Eva saiu um dia para dar um passeio, quer dizer, vontade. Ela sentiu vontade de sair para dar um passeio. E ela saiu para dar o passeio. Aproximando-se da árvore da ciência do bem e do mal, diz o texto sagrado, que fora proibido por Deus, não era permitido comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, poderiam comer de todos os frutos que haviam no jardim, todos os frutos, exceto aquele fruto, porque aquele fruto implicava exatamente na obediência à revelação que Deus havia lhes dado, e também a relação entre eles e Deus seria sustentada em santidade, em harmonia, se eles mantivessem a obediência de não comerem o fruto daquela árvore. O incrível é que Satanás foi mexer exatamente com o coração da Eva. E ele foi naquele pecado mencionado por João, lá na primeira carta, capítulo 2, verso 16. Ele então mostrou a Eva a beleza da árvore. Olha o que diz o texto sagrado. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe, no dia em que comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ou melhor, o fruto da árvore era bom, e a árvore era bela, agradável, era bom estar próximo daquela árvore. Qual a diferença dela para as demais? Eu não sei.
Eu não sei. Mas o texto diz que a árvore atraiu a atenção da Eva. A beleza da árvore, a beleza dos frutos. E também ela os cobiçou. Lembra do texto que nós acabamos de citar? Muito bem. Com os olhos ela cobiçou. E ela disse assim: agradável aos olhos, e a árvore... Vou ler novamente o texto. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, olha para você ver agora, ela queria ostentar: sou semelhante a Deus, tenho conhecimento do bem e do mal, conquistei o meu direito de ser independente, não vou mais depender de Deus, não vou mais precisar de Deus. Hoje, no que mais nós vemos é essa expressão: conquistei o meu direito, sou independente, não preciso mais do homem para estar comigo. Isso é uma expressão muitas vezes usada por mulheres, não é verdade? Olha o pensamento da Eva, era esse aí. E outros pensamentos mais perniciosos foram entrando ao longo do tempo no coração da humanidade, e ela foi distanciando de Deus. Hoje nós temos tantas maldades, tanta desgraça acontecendo. Por quê? Porque o ser humano continua sempre buscando os interesses dos seus olhos, o desejo da sua carne, a vontade e a realização da carne. E quando o homem comete o pecado, sabe o que acontece? O mesmo que aconteceu com Adão e Eva. Eles têm um peso de consciência. E aí ficam entristecidos. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Mas já fiz. Quantos crentes estão passando por situações assim? Envolveram com o pecado e não conseguem se libertar dele. Quantas mulheres estão vivendo momentos terríveis de dor, de angústia, porque desprezaram a palavra de Deus, desprezaram o conselho do Senhor. Fique atento, porque tudo que eu prometi que fará você feliz, você obterá, se for obediente às minhas palavras. E ela ouve a palavra do mundo, ouve o conselho dos amigos, ouve a voz de Satanás e vai fazer coisas que desagradam ao Senhor. Aí cai na armadilha do mal e não conseguem sair. Ficam presas e quando saem todas machucadas, feridas, angustiadas, e muitas vão parar no cemitério porque desprezaram a palavra de Deus. Homens também caem nessa armadilha todos os dias. A concupiscência dos olhos, os desejos da carne, a soberba tem destruído muitas vidas. Meu querido, é tempo de você parar e pensar. Deus não deseja a sua destruição. Ele não deseja que você viva uma vida de opressão, de sendo oprimido e angustiado dentro do pecado. Ele quer a sua libertação. E Ele abriu um caminho para você ser liberto. Você só precisa ir ao Calvário e confessar os seus pecados ao Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados, purificar o seu coração, a sua mente, dar uma nova visão, limpar os seus olhos, tirar a escama do pecado e dar uma visão pura para que você contemple a glória de Deus. Mas para que você possa fazer isso, você também tem que desejar, tem que ter vontade, tem que desejar e tem que lutar para conquistar essa posição diante de Deus. Sabe como você faz isso? Começando agora, abrindo o seu coração, confessando os seus pecados ao Senhor, pedindo a Ele para te purificar de todo o mal e pedindo para que o sangue de Jesus te limpe. E a partir daí, meu querido, comece uma nova vida. Renove o seu coração, a sua mente, os seus lábios para adorar e servir ao Senhor. E nunca mais você será escravo do pecado. Amém? Vamos orar.
Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, abençoe os ouvintes, para que eles tenham força e sabedoria para desprezarem o pecado e voltarem para o Senhor, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu te peço essa bênção em nome dele, para a honra e glória do teu nome. Amém.